Bem, qual a importância do ranking de corretoras na tomada de decisão em ações? Cara, extremamente importante. Porque, diferente do dólar, né? Nas ações eu observo que tem muitos outros players que às vezes conseguem levar um pouco o preço, mas não consegue sustentar por um período muito mais longo de dias o trade. Então, eu só entro quando eu tenho realmente uma montagem institucional que eu olho, que eu sei que tem maior relevância e com isso eu tenho maior assertividade. Então, muitas vezes eu olho, tem alguns players específicos que eu olho e falo, meu, eu quero comprar ação e esse cara tá vendendo, eu falo, tô fora. E aí eu nem clico. Aí eu vou para outra ação onde eu vejo que eu tenho uma parceria e também uma região de importância para fazer o trade. Bem, o que eu entendo é que nos dias de vencimento de opções, o mercado fica meio mais sem direção, meio mais travado. Mas isso não me impede de fazer operações em ações. Eu não opero o índice futuro. Então, por exemplo, hoje eu fiz 2 operações no índice futuro, fiz uma venda lá no ponto do Dr. Fabrício e beleza, agora quando tem vencimento de opções eu não faço. Em ações, o que eu olho muito é o fundamento da empresa, a região e o fluxo. Se tem fluxo, tá na região que eu quero, eu entro e faço a operação. Claro que eu tomo mais cautela, então em dias com notícias importantes eu entro com uma mão mais reduzida, né? E eu já opero leve, né? Eu distribuo bastante as minhas operações, o meu financeiro. Então, com isso, eu não tenho grandes riscos nas minhas operações. É feito um gerenciamento de risco que eu ensino lá no curso de Simplificando o Trading em Ações. Não, na realidade, em ações, se eu busco confluência com dólar e índice, olha, por exemplo, BDRs, sim. Geralmente, quando o dólar está subindo, as BDRs têm uma tendência maior a subir. Mas nesse caso, tem muitas vezes que o dólar está caindo, mas tem um gatilho ali macroeconômico para eu fazer uma operação lá na ação e eu vou entrar na BDR e ponto final. Então, eu fico de olho, sim, minério de ferro está caindo, vou comprar a Vale? Eu fico meio assim, hoje mesmo eu queria aumentar a mão na Vale, só que eu não aumentei a mão por conta do minério de ferro, então, e também está numa região de resistência, então eu tomo esse tipo de cuidado, até para não ficar me alavancando em regiões onde o mercado já andou demais. Eu quero comprar barato e eu quero vender caro, independente de qualquer confluência ou correlação de dólar ou de índice. Então, eu olho o fluxo e olho a região. Cara, acho que você tem que entender um pouco da questão macroeconômica, acho isso importante, entender os fundamentos da empresa, tem que ser uma empresa com bons fundamentos, de preferência uma boa pagadora de dividendos, né? E tem alguns gatilhos de análise fundamentalista que eu olho para escolher as ações ou até mesmo para entrar. Então, assim, nem sempre todos os gatilhos de fundamentos estão ok para eu entrar. Mas se eu tenho uma região de interesse, se eu tenho ali um gatilho de balanço da empresa, dividendos, algo desse tipo, eu aproveito esses momentos, olho o fluxo, vejo quem está levando o fluxo e aí eu entro, porque eu sei que se tem um gatilho aí macroeconômico, possivelmente tem um interesse institucional. Se eu entro lá e eu não tenho fluxo confirmando, aí eu não entro. E agora, você perguntou como você avalia o interesse numa ação antes de entrar. Olho assim, olhando a macro. Se a empresa é boa, se a empresa tem bons fundamentos, se a empresa tem indicadores fundamentalistas ali que estão puxando a empresa para cima, não tem por que esse trade, né, ir mal, a não ser que ele esteja numa região, né, às vezes ali não tem um gatilho, uma entrada, e aí você fala, cara, não, aí não é região que eu vou fazer nada, né? E caso tenha alguma coisa muito forte, né, de notícia que me dê uma possibilidade de entrar, se tá numa região que eu falo, puta, aí tá caro, tá estranho, tem que entrar com a mão reduzida. Mas eu, Dani, não entro. Eu espero ter um respiro para entrar no trade. Eu não compro o topo. De jeito nenhum. Pode ter a notícia que for, dificilmente eu vou ficar entrando nesse tipo de trade. Por isso que eu consigo performar melhor a longo prazo. Olha, essa pergunta aí, eu tô tentando até agora entender a pergunta. Mas não vivo de relacionamentos abusivos, viu? Já passei dessa fase faz tempo.
Se eu já gritei com gráfico, eu já gritei com o planeta Terra, com a órbita. Já bati em mesa, já xinguei, já falei, eu vou aprender a operar essa desgraça, eu tenho que aprender, eu não vou desistir. Sempre já cheguei assim, no dólar, né? Dólar é. Nossa, cara, pra você aprender a operar dólar, cara, você tem que ser o cara ou a mina mesmo de falar, puta, não vou desistir, porque é um dos ativos mais difíceis de aprender, né? Então, hoje, por isso que o meu curso vem aí e arregaça de ajudar a galera, né? Porque eu já trago tudo bem mastigado, entregue assim de bandeja pra galera, com tela montada e tudo. Mas eu já sofri demais. A minha saúde foi afetada por conta disso. Hoje, graças a Deus, eu tô bem, hoje eu sou consistente, mas, cara, sofri demais. Demais mesmo. Já gritei muito. Para vocês terem uma noção, né? Teve uma época lá atrás, né? Que, cara, quando eu comecei a estudar o tape read mesmo, sabe? A tentar entender o comportamento dos institucionais, né? Eu virava madrugada, cara. E às vezes eu tava já de manhã assim, cansada, sabe? Já tava só o pó. Não tava nem mais conseguindo raciocinar. Com os olhos até doendo de tanto tempo de tela, sabe? Eu uso óculos hoje por conta do tape reading, né? E, cara, tinha momentos que eu chorava, fazia oração, sentava aqui na mesa, sabe? E antes de clicar, até pedia a Deus para me ajudar, porque era um stop atrás do outro, né? A gente tá aprendendo, é foda, né? A gente toma muito stop, né? Então, eu fiquei muito tempo no simulador, justamente para não ficar perdendo dinheiro aí no mercado, até aprender. E aí eu lembro que, assim, todo mundo que me conhecia falava assim: ai, Dani, sai fora disso, vai arranjar um outro emprego, alguma coisa para fazer, sabe? Isso daí tá te deixando doente, sabe? Sai fora disso. A minha família mesmo falava, né? Tipo, ah, não, eu não conheço ninguém que consegue viver no mercado, operando essas coisas. Então, assim, eu não tive apoio, sabe, gente? Sinceramente, assim, tive de início tal, né? O pessoal falava, ah, vai lá, faz o curso. Mas aí, quando as pessoas vão vendo a demanda que é você aprender a ser investidora, a ser trader, sabe? É uma carreira de alta performance, né? Então, você vê, tipo assim, as pessoas te desestimulando. Então, tem horas que você fala assim, não, eu vou aprender, só para calar a boca das pessoas, sabe? Tipo, gente que fala, ai, posta aí, então, os resultados. Aí eu escutava as pessoas assim, ai, posta aí na conta real que você tá fazendo dinheiro, que você não tá, nossa, não sei o que lá. Então, você vê, tipo assim, as pessoas às vezes duvidando, sabe, da sua capacidade, duvidando que um dia você vai conseguir. E eu ainda vou boletar muito alto. Ainda vou boletar muito alto na minha vida para tapar a boca de muita gente que um dia não acreditou em mim. Isso eu tenho certeza, não é só para calar, porque, tipo, eu já me esforcei demais, sabe? E aí, quando você vê as pessoas não botarem fé naquilo que você fala, que você tem que se esforçar para conseguir, né? E você vê pouca gente ali, nossa, não dá para contar nos dedos de uma mão. Realmente quem acreditou, sabe? Que eu ia conseguir performar, que eu ia conseguir bem. As pessoas não acreditam nas outras, isso é muito triste, sabe? Mas ainda vou boletar muito alto. Cara, essa foi a minha grande virada de chave, foi quando eu consegui entender o comportamento dos players no mercado, né? Quem são os caras mais fortes. Por isso que eu amo operar B3, porque a tela é aberta, eu consigo entender os movimentos, quem está levando o movimento. E se eu olho a macro ainda, nossa, é maravilhoso. Então eu sei a hora que eu falo, não vou fazer nada aí não, vou esperar. E por eu operar não somente o dólar eu opero das 9 às 10, depois das 10 para as 11 em diante eu vou para as ações, o que acontece? Eu não fico mais ansiosa caçando trade onde não tem. Eu ponho os alarmes ali, falo, quero trade aqui, trade ali. Na abertura não, das 9 até umas 9h30, geralmente eu já bati meta, né? Já fui bem. Eu olho a montagem de posição, mas depois o mercado já andou, já zerei o trade, vou tentar fazer mais algum trade, eu ponho
Então, aí eu ponho os alarmes, né, pessoal? E ali eu espero o mercado depois ir naquela região. Então, por exemplo, uma coisa que me ajudou bastante. Eu tô vendo a macro, eu acho que o dólar é para baixo, eu tenho a correlação dos juros, eu tenho os players montando ali uma posição, por exemplo, na venda, eu quero vender. Por mais que o mercado dê compra, eu não compro. Porque naquele dia eu decidi que eu só vou vender o dólar. Dando um exemplo na venda, né? Mas pode ser na compra. Então, deixa o mercado fazer o que quiser, mano. Não quero. E isso foi uma grande virada de chave para mim, né? Então, assim, agora eu vou esperar uma região lá em cima para eu vender o dólar de novo. Ou vou esperar uma região ali que eu ensino no treinamento que eu quero novamente uma operação ali. Aí eu entro na operação. Antes não, eu ficava, vou comprar, vou vender, parecia uma louca, sabe? Chegou aqui no suporte, vou comprar, numa resistência, vou vender. E aí, às vezes, ali, a macro... Então, e às vezes, você tinha a macro, né, te mandando para uma outra direção e você caçando trade onde, tipo, não tinha o que fazer, né? Então, hoje eu tenho uma mentalidade muito, muito melhor, né? Do tipo assim, cara, eu quero comprar ou eu quero vender hoje o dólar. E decido o lado que eu quero operar. Passo lá no panorama pra galera e depois eu faço as operações. E ponto final. Cara, isso tira muito a minha ansiedade, ajuda bastante na hora de realizar os trades. Bem, eu acho que o maior erro que um iniciante comete ali no dólar é ele achar que ele pode entrar para operar sem se preparar, sem fazer um curso, né, para ele entender as regiões do mercado, que acho que isso é uma grande sacada, e também a questão da alavancagem. Então, tem muito iniciante que já entra na conta real, né? Eu também, quando comecei, nem sabia que tinha simulador, eu estava na conta real e fazia os trades ali sem saber nem o que estava fazendo. Então, acho que esse é o maior erro do iniciante, é aquele que não tem preparo educacional e quer entrar nesse mercado onde você tem um monte de bancos e institucionais pesados, com informações ali até privilegiadas muitas vezes para fazer as operações e você tentando entrar para fazer alguma coisa ali sem saber nem o que você está fazendo. Então, a alavancagem e a falta de preparo educacional é o maior erro no iniciante no dólar. Já surtei várias vezes, do tipo de ficar brava, né? Do tipo, por que que os caras estão agora revertendo o mercado? Por que que o que eu estava fazendo, eu estava buscando isso, aprendi lá num curso que o mercado para cima disso, daquilo é compra, daqui para lá é venda. E aí, quando eu via, o mercado revertia, não fazia sentido daquelas coisas que eu estava aprendendo antes, né? Então, assim, foram muitas tentativas, muitos cursos, né? Mais de 26 cursos eu fiz. Então, chegava uma hora que eu começava a surtar, eu já não sabia mais o que eu ia fazer. Mas desistir, eu jamais pensei em desistir. Já tinha pensado em trocar de ativo, porque eu não estava performando do jeito que eu estava performando. Eu já tinha ido para várias salas operacionais para tentar ver se o problema era o professor, né? Se eu queria ver um outro professor. Mas não era, né? Eu não sabia ainda operar, né? E assim, cada professor, ele tem a sua metodologia de leitura ali, né? Então, ele tem o seu modo de operação, né? Seu modo operacional. E às vezes, como eu já tinha ido de muitos cursos, eu misturava muita coisa, já não sabia mais o que eu queria fazer. Então, muitas vezes eu surtava e falava, meu Deus, o que eu vou fazer, sabe? Mas desistir, não. Foi algo que eu coloquei assim, eu tenho um filho autista que precisa de tratamento à tarde, eu não tenho condição de trabalhar fora, não é opção eu desistir ou eu dar errado. Não tem essa opção. E talvez é isso que falta para muitas pessoas, né? Faltar essa consciência, tipo assim, cara, eu não tenho opção de desistir. É tudo ou é tudo, não tem tudo ou nada. É tudo ou é tudo. Então, basicamente é isso. Pensar em desistir, se eu... Então, e eu até fui para psicólogo e tudo na época, porque eu me sentia muito perdida. Eu sempre gostei muito do mercado de ações, mas eu não queria largar o dólar de jeito nenhum, porque era um desafio mental para mim aprender a operar o dólar.
Então, eu fui para terapia, tal, para não surtar, porque chegou um momento que eu tava surtando, sabe? Tipo, cara, eu não tô conseguindo performar, o que que eu faço? Eu preciso fazer dinheiro. Isso é a pior coisa, né? É você ter que na cabeça, eu preciso fazer dinheiro. Eu preciso fazer dinheiro enquanto você ainda tá aprendendo, né? E aí os psicólogos não entendiam nada, porque como eles não eram de trade, né? Na cabeça deles, vai fazer outra coisa lá para você não depender do mercado financeiro. Então foi difícil mesmo esse início, eu dei uma surtada mesmo. E depois eu conheci o Marcelo também, né? Que eu vi transformando a vida de várias pessoas, então eu indico para você sempre o psicólogo que seja. Então, eu indico aí para vocês um psicólogo. Sempre que vocês forem procurar um psicólogo para falar dessa questão profissional e tal de trade, cara, tenta achar um psicólogo que é trader. Porque o psicólogo que não é trader, ele não vai entender o seu lado, o emocional, todas essas questões. Marcelo, entra aí nas minhas lives aí. Tem o Marcelinho aí da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. Cara, o cara é espetacular. Ele ajuda demais os traders. É muito legal. Marcelo mudou a minha vida. Desde que eu conheci Marcelo mudou a minha vida profissional. Eu deixei de ser assistente comercial e comecei a acreditar no meu potencial. Comecei a acreditar que eu já sabia operar muito melhor do que eu já entendia que eu já sabia. Então, o Marcelo melhorou muito a minha autoestima e também a minha questão de vida mesmo, sabe? Então, o Marcelo é um amor de pessoa. Entra aí e marca consulta com o Marcelo, caso você esteja aí não performando bem ou você tem questões profissionais que você não está conseguindo conciliar o trade com a questão profissional. O Marcelo vai abrir sua mentalidade. Quem já me acompanha que sabe que eu era assistente de um trader aí, né? Eu trabalhei com ele bastante tempo e eu já queria dar aula. Eu sempre gostei de dar aula, de ensinar, mas eu não falava, né? Eu ficava quieta, esperando ali, né? Um crescimento. E aí eu tive a oportunidade desse crescimento com o Dr. Fabrício e com o Marcelo. Então, ali foi que eu vi que, eu gosto de ensinar, eu gosto de dar aula, o mercado financeiro é minha vida, eu amo o mercado financeiro e eu amo ajudar as pessoas a entenderem o mercado financeiro e a não passar por tudo que eu passei. Então, cara, Marcelo mudou minha vida. Marcelo, eu amo você de coração, cara, você não tem noção do quanto eu amo você. E esse amor é amor de irmão, tá? Não confunda, amor de irmão. Marcelo é um puta de um irmão pra mim, sabe? Um baita do irmão. Cara, não tenho nem palavras para dizer o quanto eu gosto e respeito o Marcelo. Marcelo é demais, cara, demais. Amigo pra vida mesmo. Bem, se souber lidar aí com caos de manhã, né? Chocolate ou café, né? Que tem que ter para assistir tela, né? Eu não tomo mais café, né? Porque faz mal para refluxo, né? Eu tomo um chocolate com leite vegetal de manhã. Tive que trocar, né? Se você souber lidar com gráfico e pisca-pisca de tape reading, seja bem-vindo à equipe. Chega aí.